O Greenhalgh, ele fala muito em relacionamentos estratégicos nas organizações. E ele entende que os relacionamentos, eles são estratégicos a partir do momento que você consegue observar não apenas, por exemplo, os processos ou as práticas, mas as estratégias, as pessoas, ou seja, o conjunto de atividades daquela determinada realidade. Então, se você olhar algo em específico, você pode até amadurecer o grau de entendimento sobre, por exemplo, como que eu ensino o meu vendedor a melhor apresentar, por exemplo, esse produto. Mas o vendedor apresentar esse produto não é suficiente para o atendimento da telefonista que vai compor a imagem que eu vou formar, por exemplo, daquela determinada loja. Ou, por exemplo, a secretária que atende o telefone e vai agendar uma consulta e necessariamente na hora que eu chego no médico e eu sou bem atendido, bem recebida, pois não, senhora Marlene, a sua consulta é às 14 horas. Então, tudo isso compõe o que nós podemos entender como realidade de uma organização. Começa a existir uma determinada forma de nós criarmos alguma coisa em conjunto e desenvolvermos uma outra atividade, aí tem uma atividade organizada. Então, basicamente, nós teríamos que olhar, por exemplo, para que o Greenhalgh está falando, que é exatamente uma visão de processo, uma visão de conjunto. Então, nós não podemos compreender o sucesso de uma empresa se nós não olharmos para essas questões de forma conjunta. E eu destacaria aqui, na visão do Greenhalgh, que ele fala de pessoas. Ele acaba colocando pessoas, estratégias, processos numa mesma dimensão. Eu diria que nós temos que olhar numa densidade muito maior para as pessoas. Porque, na realidade, são exatamente as pessoas que vão colocar aquilo que você, ou que você coletivamente ou não, pensou na organização. Então, nós somos dependentes delas para o funcionamento daquele processo. Às vezes, de nada adianta, por exemplo, de repente, nós estarmos lá pensando numa estratégia fenomenal se a organização não vai dar conta de desenvolver aquilo. Porque ela não tem pessoas que compreendem aquilo, que entendem aquele processo. Por isso que é um movimento muito intenso e de uma nova roupagem, eu até diria, de você estar trabalhando as relações. E é isso que o Greenhalgh traz para nós. Ele diz assim, ó, gestores necessitam construir relacionamentos. E relacionamentos é exatamente nós falarmos em proximidade, é nós falarmos em troca, é nós falarmos em aprender a ouvir, aprender a escutar, né? Interagir na organização e deixar emergir. Então, um líder, ele é um líder a partir do momento que ele abre o seu ouvido e ele abre a sua escuta, vamos dizer assim, e abre o seu olhar. Quando ele amplia o grau de entendimento sobre aquela realidade, ele consegue fazer muito mais. Então, a questão maior nossa hoje é como que nós, por exemplo, conseguimos compreender esses gestores que estimulam relacionamentos, estimulam desenvolvimento de atividades com as suas equipes. Porque as pessoas começam a se sentir assim, completamente diferentes em termos de organização. Elas sentem que são parte do processo. É diferente de você comandar aquela determinada realidade, né? Dizer o que deve ser feito, como deve ser feito e assim por diante. Ele leva exatamente para essa dinâmica de relações nos ambientes. E aí eu diria que comunicação será a bola da vez. E comunicação, eu não estou querendo dizer o profissional de comunicação, eu estou querendo dizer a habilidade que cada sujeito tem quando ele interage com o outro. E quanto mais nós interagimos, mais nós aprendemos. Se você fica, por exemplo, só no estágio de demandar, você não consegue evoluir em termos de até pensamento, né? Porque você não se abre, você não se coloca em termos de organização. Então, nós estamos falando aqui de um gestor que precisa construir relacionamentos. Dotar a sua equipe com capacidade para, né, desenvolvendo isso, habilitando essa equipe.
E você faz isso nas relações e nas interações.